Capítulo 3. Senhor, não vejo tua força nem tua bênção em minha vida. Você se pergunta por que não está prosperando apesar de estar servindo a Deus? Você está entregando sua vida e seu tempo à igreja ou ao ministério e ainda assim não consegue ver esses projetos crescendo em número e força espiritual? Por quê? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, a resposta pode ser a presença do conflito e da discórdia em sua vida, em seu lar, ambiente de trabalho ou ministério. Nos primeiros anos do nosso ministério, Dave e eu dedicávamos em várias atividades religiosas e espirituais. Mas faltava paz em nosso lar. Tudo estava bem por um minuto e de repente estávamos todos loucos, gritando e berrando. Ou vivenciávamos o outro extremo. Todos se mantinham em um silêncio mortal tão frio e quieto que era óbvio que os sentimentos haviam sido feridos ou que pensamentos errôneos estavam vigorando. Lembro que a nossa família discutia durante a viagem inteira até a igreja, no domingo de manhã, e todos fingiam que estava tudo bem assim que encontrávamos os membros que conhecíamos. Eu fazia isso o tempo todo durante a cerimônia, usando a minha cara de igreja e batendo palmas nos momentos certos, exclamando amém, nos momentos apropriados, fingindo prestar atenção ao pastor enquanto ele pregava. No entanto, passava o tempo todo planejando como iria ignorar Dave e as crianças até que me pedissem desculpas. Certamente não tinha intenção de voltar para casa e preparar-lhes um gostoso jantar. Eu, na verdade, nem planejava falar com eles. Dave e eu muitas vezes falamos sobre força, prosperidade, cura e sucesso nesses dias, mas não possuíamos nenhuma dessas coisas. Era como se ficássemos vendo as vitrines. Podíamos ver o que Deus nos dissera ser de nosso direito, mas não sabíamos como ter essas bênçãos em nossas mãos. Chegamos a tentar orar e a prece de concórdia, porque a Bíblia diz em Mateus 18:19, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem, grifo da autora, se harmonizarem, fizerem uma sinfonia em conjunto, fecha o grifo, na terra em qualquer assunto ou qualquer coisa sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. No entanto, mesmo nessa oração, falhávamos em ver os poderosos resultados que nos disseram que veríamos. Então, Deus revelou-nos que Ele não estava satisfeito com os sacrifícios religiosos em uma casa cheia de discórdia. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa na qual há banquetes e muitas brigas. Ele não está procurando cristãos falsos. Ele quer a coisa verdadeira. Não quer gente que sabe falar, mas não sabe agir. Deus responde à oração da concórdia quando ela é dita por gente que concorda. Se passamos a semana inteira brigando, não haveria qualquer força em juntar as mãos, baixar a cabeça e nos unir para clamar a Deus. A oração da concórdia só tem efeito quando dita por aqueles que se harmonizam, fazem uma sinfonia em conjunto. Deus nos diz, mantenha a discórdia fora da sua vida, fora do seu lar, fora do seu ministério. Siga o caminho da integridade e faça seu trabalho com excelência. Depois que Deus expôs a discórdia em nossa vida, comecei a notar um padrão. Não somente minha família tinha tendência a brigar nas manhãs de domingo a caminho da igreja, mas também notei que Dave e eu sempre tínhamos algum tipo de conflito logo antes de um seminário que estaríamos ministrando. Ficou óbvio para mim que Satanás estava suscitando a dissensão para mantermos-nos longe da palavra de Deus e do nosso desenvolvimento espiritual. Ele usava a discórdia para impedir a unção de Deus sobre a minha vida e meu ministério. A discórdia bloqueia a força de Deus. A Bíblia ensina que a semente da palavra de Deus deve ser semeada em um coração pacífico por alguém que trabalhe pela paz e faça a paz. Tiago escreveu, o fruto da justiça, abre o grifo da autora, da conformidade com os desígnios de Deus em pensamento e ação, é o fruto da semente que, fecha o grifo, semeia-se em paz para os pacificadores, abre o grifo, que trabalham pela paz e fazem a paz para eles mesmos e para os outros. Essa paz que significa concórdia e harmonia entre os indivíduos, sem perturbações, em uma mente pacífica, livre de temores e de paixões avassaladoras e conflitos morais, fecha o grifo,
Tiago 3,18. Como ministra, devo manter-me em paz comigo mesma e ser uma pacificadora se eu desejo que a unção flua de mim para ajudar pessoas. À medida que viajamos e ministramos em várias igrejas, achei interessante notar a alta frequência com que pastores chegam à igreja sozinhos de carro, separados do resto de suas famílias. No começo, achei isso um tanto estranho, mas alguns deles tinham uma razão dupla para fazê-lo assim. Primeiro, muitos pastores gostam de chegar cedo à igreja para orar e meditar sobre o sermão. Em segundo lugar, querem estar em paz quando lá chegam e descobriram que é mais fácil permanecer em paz quando dirigem sozinhos. A Bíblia também ensina que o inimigo vem imediatamente após a semente ser lançada ao solo, querendo roubar a palavra. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira. Abre o grifo, à força, fecha o grifo, a palavra nelas semeadas. Marcos 4, 14 e 15. Satanás tem a intenção de roubar a palavra antes que ela crie raízes em nós. Ele sabe que se ela criar raízes em nosso coração, começará a produzir bons frutos. Devemos trabalhar na sabedoria de Deus de dentro para fora, mostrando-nos mais espertos que o inimigo. Não podemos nos sentar passivamente e permitir que o demônio nos perturbe antes que cheguemos à igreja, de modo que não possamos ouvir ou reter o que é dito. Tampouco podemos permitir que ele nos deixe perturbados ao chegarmos à igreja. Para crescer espiritualmente, precisamos ser capazes de refletir sobre a palavra que foi pregada e ensinada. Jesus disse: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a medida, abre o grifo, de pensamento e estudo, fecha o grifo, que vocês meditarem, abre o grifo, a verdade que vocês ouvirem, fecha o grifo, vocês serão medidos na virtude e no conhecimento. E ainda mais lhe acrescentarão. Marcos 4, 24. Não importa o quão ungido seja quem está falando, essa unção não terá efeito em você se você está em discórdia quando ouve a palavra de Deus. A discórdia não somente bloqueia a força do Espírito, mas bloqueia também as bênçãos de Deus. A discórdia bloqueia as bênçãos de Deus. Muitos crentes participam de seminários e leem livros sobre prosperidade e sucesso. Isso é bom, porque precisamos nos manter instruídos e informados, mas a Bíblia deixa claro por que a prosperidade não alcança algumas pessoas. De fato, não alcançou a nossa família por um bom tempo. Tínhamos na mente o conhecimento adequado. Nós ofertávamos, confessávamos e acreditávamos, mas ao mesmo tempo vivíamos em discórdia e não fazíamos ideia do que poderia estar bloqueando nossas bênçãos. A discórdia mata a bênção e a força de Deus. Já testemunhei isso muitas vezes. Uma vez escutei a história de um casal cristão que perdera todos os bens em um incêndio. Todos os que conheciam estavam confusos pela perda, porque, para todo efeito, esse casal parecia viver a perfeita vida cristã. Estavam fazendo tudo certo. Ambos haviam acabado de se graduar em um seminário, preparando-se para o ministério em tempo integral. Tinham um adesivo no para-choque, um gravador com fitas de sermões, tinham um broche com o nome de Jesus Cristo. Conheciam a palavra, o discurso deles era adequado aos que conheciam. Assim, a tragédia provocou questionamento. Como uma coisa dessa pode ter acontecido a pessoas que estavam trilhando o caminho da fé? Você pode conhecer casos parecidos. Lembre-se que você não sabe o que se passa por trás das portas fechadas. Permanece invisível. Esse casal posteriormente admitiu que Deus vinha lidando com eles sobre os conflitos no casamento, mas que eles não se humilharam e não obedeceram. Mais uma vez, uma casa cheia de sacrifícios, porém em discórdia, não agrada ao Senhor. Esse jovem casal pode ter se sacrificado para cursar o seminário, mas nenhuma das suas oferendas da carne foi compensação satisfatória para a porta que haviam aberto ao demônio por meio da desobediência e da discórdia. O casal sabia qual a coisa certa a fazer. Ambos sabiam que Deus lhes estava dizendo para resistir à discórdia e viver em harmonia um com o outro. O Senhor vinha lidando com eles, mas eles não davam ouvidos a seus alertas. Dessa forma, o demônio tirou vantagem da porta aberta e trouxe destruição. Conheci outro casal que pagava o dízimo e comparecia à igreja regularmente.
E ainda assim, enfrentavam problemas constantes de doença, pobreza, pertences quebrados, carros defeituosos. Eles também não tinham vitória. Após muito tempo lutando contra todos esses problemas, ambos finalmente revelaram em uma sessão de aconselhamento que havia tanta animosidade e discórdia entre eles que não dormiam juntos como marido e mulher há anos. O conflito e a discórdia bloqueiam as bênçãos de Deus, mas onde houver unidade, Deus ordenará suas bênçãos. O saldo final. Temos muitas promessas na palavra de Deus de que Ele irá nos abençoar e nos fazer prosperar. Por exemplo, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, abre o grifo, o primeiro grande sacerdote, fecha o grifo, até a gola das suas vestes. Abre o grifo, consagrando o corpo todo, fecha o grifo. É como o orvalho do, abre o grifo, imponente monte, fecha o grifo, Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmos 133, do 1 ao 3. Eu amo esse salmo. Ele confirma o que tento ensinar. A vida é agradável quando as pessoas vivem em unidade e mantêm a discórdia fora das suas vidas. Por outro lado, não há nada pior do que um lar ou um relacionamento tomado pela contrariedade raivosa da discórdia. Talvez seja por isso que a unidade é um dos últimos assuntos sobre o qual Jesus conversou com seus apóstolos antes de ser preso e crucificado. Durante a última ceia ele orou, que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Você pode aprender bastante sobre a arte de dar seu testemunho ou pregar no seminário. Você pode se especializar em passar a mensagem da salvação memorizando versículos da Bíblia ou escutando sermões em CD enquanto dirige seu carro. Você pode até comunicar nosso Salvador ao usar um broche com o nome de Jesus em suas roupas. No entanto, se você fizer tudo isso e viver em discórdia em vez de unidade, estarão ausentes em sua vida tanto bênção como poder espiritual. Muitos vivem em constante confusão, perguntando-se por que as promessas de Deus não alcançam suas vidas. As promessas de Deus não podem simplesmente ser exigidas, mas sim herdadas, à medida que entramos em um relacionamento filial com nosso Pai. Os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 14 e 15. Se você se pergunta por que não está vivenciando o poder de Deus e as bênçãos em sua vida, olhe para seus relacionamentos. Você tem problemas com seu cônjuge, seus filhos, seus colegas ou seus irmãos de fé? Você é fonte de conflitos para sua igreja ou seu trabalho? Embora seja tanta dor tirar o corpo fora e evitar encarar os motivos por trás do que nos sobrevém quando em nossa vida falta o que Deus nos prometeu, temos que estar dispostos a fazê-lo se quisermos as dádivas de Deus. Os testes podem vir por diversas razões. A desobediência é uma delas. Você pode ter problemas que nada têm a ver com desobediência ou discórdia. O demônio o ataca tentando destruir a sua fé. Se você resiste firmemente a ele, você chegará à vitória. Por outro lado, é possível que suas relações turbulentas sejam a raiz do problema. Talvez você não consiga viver em paz com todo mundo com quem convive. Se assim for, não receie que Deus deixe de abençoá-la. A palavra diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12, 18. Ao encarar a verdade, tente resistir à discórdia e viver em harmonia. Deus o libertará para viver a vida que você foi feito para viver. Se você for um pacificador, as bênçãos e o poder de Deus irão fluir. Resumo e reflexão. Muitas pessoas estão em busca da prosperidade e querem o poder de Deus em suas vidas. A palavra de Deus nos diz o que é necessário se quisermos isso. Fiel é Deus, abre o grifo, confiável e valoroso e assim sincero em relação às suas promessas, fecha o grifo, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Meus irmãos,
Fui informados por alguns da casa de Chloe que há divisões, abre o grifo, discórdias, fecha o grifo, entre vocês. 1 Coríntios 1, do 9 ao 11. Número 1. Você atesta o poder e as bênçãos de Deus em sua vida? Se sim, de que maneiras? Se não, olhe para os seus relacionamentos. O que você detecta que poderia estar criando obstáculo aos fluxos das bênçãos de Deus para a sua vida? 2. Descreva o que acontece em sua casa nas manhãs de domingo e quando você está voltando da igreja para casa. Você consegue enxergar um padrão? Estará o inimigo tentando roubar a palavra de Deus antes que seja plantada em seu coração? Você se envolve em discussões e briguinhas constantemente? 3. Que estratégias você pode empregar no futuro para romper esse padrão e estabelecer relacionamentos harmoniosos? 4. Deus demanda obediência à sua palavra poderosa. À luz de nossa discussão sobre conflito e discórdia, reescreva o seguinte versículo usando as suas próprias palavras. Jesus orou para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. 5. Procure em seu passado uma ocasião em que você vivenciou pessoalmente o tipo de unidade de que trata 1 Coríntios 1, do 9 ao 11. Como você testemunhou o poder e a bênção de Deus nessa situação? 6. Podemos ser acometidos por males que não têm absolutamente nada a ver com discórdia. Por outro lado, podemos estar soterrados de problemas que entraram em nossa vida pela porta aberta da discórdia. Que situações desafiadoras ou problemas em sua vida foram causados pela discórdia? Senhor, mostra-me como dissipar situações potencialmente eivadas de discórdia. Ajude-me a conhecer e reconhecer quaisquer padrões de discórdia em meus relacionamentos, particularmente os que podem estar criando obstáculos em meu crescimento espiritual e bloqueando o teu poder e as tuas bênçãos em minha vida. Ajude-me a escolher a sabedoria divina de harmonia, unidade e paz. Mostra-me como posso restaurar a paz em relacionamentos partidos ou prejudicados por ofensas e mal-entendidos. Faço um novo compromisso de tornar-me um pacificador sempre que possível com a tua ajuda. Amém. Assim nós chegamos ao final da leitura do 3º capítulo e eu rogo ao Senhor que traga muita luz sobre nós, para que nós possamos de fato enxergar tudo aquilo que Deus está colocando diante de nós para nós mudarmos e vencermos nele. Com a luz do Senhor, nós somos capazes de enxergar o que está oculto, o que está escondidinho, o que está bem enterradinho ali no cantinho. Mas nós vamos enxergar, vamos cavar e vamos retirar de nós tudo aquilo que está nos impedindo de alcançar as bênçãos do Senhor, o poder do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus.